Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. 30 incendiários comigo hoje. É um incendiário para cada pulo que está aqui. A Ana já contou, falou, eu não sei se tem isso tudo. Pela fé a gente está junto, amém? Você que está em qualquer lugar do mundo, pega agora esse link e compartilha. Tem alguém em algum lugar que precisa receber essa palavra hoje. Alguém que crê nisso? Eu creio nisso. Talvez alguém que você não tem nem ideia. Então, já que a gente não sabe quem precisa, compartilha com todo mundo. E Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. A gente faz aquilo que a gente precisa fazer. Amém? Eu queria agradecer também cada semente. Você que tem semeado e está aqui com a gente. Thank you so much. Eu quero agradecer você que está online no Brasil também, que tem semeado, você em qualquer lugar do mundo. Deus colocou um projeto no nosso coração. Hoje eu conversei com um pastor do sertão do Brasil e está muito próximo da gente começar a semear para a plantação de igreja no Nordeste brasileiro. Alguém pode celebrar comigo? Eu creio nisso, irmão. Deus não trouxe você para esse lugar à toa. Você que está no Reino Unido, Deus não está fazendo você ganhar em libra à toa. Você que está aí na Inglaterra, você que está em qualquer lugar do mundo, irmão, Deus não moveu você à toa. Pastor, e eu que estou no Brasil, também, você está no centro do mover de Deus na terra, irmão. O Brasil está incendiando as nações. Então você que está em qualquer lugar do mundo, nós somos o Brasil aqui na América. Nós somos um, e eu tenho certeza que daqui a pouco tempo a gente vai estar aí fazendo uma tour da LMC. Quantos acham que vai ser uma boa? E a gente vai estar recebendo pessoas de outras nações também. Vamos lá, vamos para a palavra. Se puder deixar só o Lucão comigo, acho que pode ser uma boa. Talvez o Lafa também. Hoje é uma das noites que eu estou pregando por obediência e propósito. Porque eu não tenho nenhuma palavra nova para compartilhar. Eu não estou com minha voz na minha melhor fase para pregar. Eu não estou nem com a minha mente, talvez da minha melhor performance para construir ideias. Minha mente está distante ao longo de toda essa semana com a situação do meu pai. Mas eu acredito que o nosso posicionamento fala muito a respeito da nossa fé. Eu queria, olha para mim por favor, não se distraia. O nosso posicionamento, ele precisa ser uma expressão da nossa fé. Senão a nossa fé ela é ideológica, ela é só uma ideia. A Bíblia diz o seguinte, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. A Bíblia está deixando bem claro, olha, Deus amou de tal maneira que Ele foi obrigado a fazer algo. Por quê? Porque se não for seguido de uma ação, a nossa fé é só uma ideia. Se não for seguido de uma ação, a nossa fé ela é só romantizada, irmão. A fé, como o pastor pregou 2 semanas atrás ou semana passada, não lembro. A fé é ação, faith is action. A fé, ela é real e ela precisa ser acompanhada de passos de fé. Você está comigo ainda? Diga amém. Então o que eu queria compartilhar aqui, pastor, você não podia pedir para o Leandro pregar essa noite? Eu queria que o Leandro pregasse essa noite e certamente ele pregaria muito melhor do que o que eu vou pregar essa noite. Eu gostaria que o pastor Eric pregasse essa noite, mas eu entendo que é como se eu estivesse dizendo através do meu posicionamento: nada vai nos parar. Eu quero te lembrar, eu só vim aqui para te encorajar, de que se você permanecer firmado em Deus, isso não vai parar você. Isso o que, pastor? Aquilo que se levanta, em cada estação vai ser um gigante diferente. Pastor, eu estou enfrentando depressão, eu vim declarar, isso não vai parar você. Pastor, a minha crise nesse momento é algo dentro da minha casa, isso não vai parar você. Talvez até uma batalha no teu coração, você quer acreditar em Deus, mas não consegue confiar. Eu vim declarar, irmão, isso não vai parar você. Você está comigo? Diga amém. Aqueles que estão em Deus, irmão, estão guardados num lugar seguro. Sabe quando a gente guarda algo que a gente tem tanto apreço, que às vezes a gente até esquece onde guardou? É mais ou menos assim, você guardado em Deus. Irmão, você está tão bem guardado que é impossível tocarem naqueles que estão guardados dentro de Deus. Eu já brinquei sobre isso, é quase que a dinâmica do Kinder Ovo. Existe uma surpresa dentro do Kinder Ovo, ok? Você compra e você tem que tirar o alumínio. A gente, quando é criança, joga aquele chocolate fora porque a gente quer o que está dentro. Chocolate fora, pois é, depois que a gente cresce a gente para de desperdiçar. Mas a grande verdade é que nós estamos em Deus exatamente nessa dinâmica. Seria preciso parar quem Deus é, seria preciso cancelar o que Ele pode, para então tocar em você, porque nós estamos em Deus. João 15 diz que Ele é a videira verdadeira, nós fomos enxertados nele.
Se permanecemos nele e as palavras dele permanecerem em nós, nós pediremos qualquer coisa e nos será concedido, porque nós estamos seguros em Deus. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu quero declarar: isso não vai parar você. Você pode fechar os seus olhos por um minuto. Eu queria que você lembrasse qual tem sido a tua impossibilidade nessa estação. Seja na tua casa, seja com os teus pais, seja com os seus filhos, seja no teu negócio, seja no teu chamado, seja no teu corpo físico, seja uma doença ou enfermidade. Eu queria que você começasse a declarar: isso não vai me parar. Comece a agradecer, diga: Pai, obrigado, porque essa doença não é para a morte, mas para que o Senhor seja glorificado através do meu testemunho. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me permitiu passar por essa luta, mas o Deus que permite é o Deus que protege. Eu vou sair ainda nessa estação. Comece a declarar isso. Pai, eu creio, aquilo que tem se levantado contra mim não é maior do que o Deus que luta por mim. Eu creio, esse ano não vai ser marcado pelas lutas que eu estou enfrentando. Não, esse ano vai ser marcado pela vitória. Em Cristo eu já sou mais do que vencedor. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Não tem nada capaz de nos separar do Senhor, Pai. Nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade. Nada na criação, nada nos céus ou debaixo dos céus, nada na terra ou debaixo da terra foi capaz de nos separar do seu amor, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Sabe, tem um texto em Isaías 61, eu sou apaixonado, e eu quero que você entenda como o próprio Deus liberando isso sobre você. Se você recebe, diga amém. Isaías 61:1 diz: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa ao invés de cinzas, uma alegre bênção ao invés de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuir os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro na sua terra e terão alegria sem fim. Alguém pode dizer: eu recebo isso? Sabe, tem uma passagem que eu sou apaixonado, que fala sobre um profeta diante de um vale de ossos secos. Irmão, o que eu quero que a gente entenda nessa noite, se para você não é novo, eu quero trazer a tua memória. Se você não sabe, eu quero compartilhar algo com você. O que a gente tem que entender é que em toda estação existem coisas ressecadas diante de nós. Tem estações que talvez a tua fé precise de renovo. Em algumas estações talvez a tua vida financeira precise que Deus toque e você ressuscite das cinzas. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo, mas eu quero que você entenda que isso é vida real. Você pode falar isso comigo? Diga real life. Como eu gosto de dizer com meu amigo aqui, it is what it is. É o que é, irmão, é vida real. Só que o que a gente não pode esquecer é que por mais que sempre hajam coisas ressecadas diante de nós, o Espírito de vida sempre está pronto para ressuscitar. Tem um profeta no Brasil, por isso ele dizia: Pai, eu te dou graças porque o Senhor não me deixa desamparado. Eu te dou graças porque esse pão vai ser multiplicado. E uma multidão inteira foi alimentada. Cestos inteiros de pães que sobraram foram abastecidos. Por quê? Porque Jesus sabia que o Espírito estava sempre pronto. O primeiro milagre que Jesus faz, transforma a água em vinho. Ele não queria fazer, Maria insiste para que ele faça. Jesus fala: então, ok, tudo bem, enche esses talhos com água. A confiança de Jesus em saber que o milagre vai acontecer é por conta de uma chave. Jesus sabe que o Espírito está sempre pronto. Então o que falta, André, na minha jornada de fé para que milagres aconteçam? Eu preciso me mover, porque Deus já está se movendo. Eu preciso confiar, porque Deus já liberou. Eu preciso agradecer, porque o milagre em Deus já aconteceu. A fé, irmão, não é agradecer depois que acontece. A fé é agradecer porque já aconteceu. Eu não quero entrar
nessa questão em relação a religiões, mas esses dias me perguntaram: o que você acha de fazer promessas para Deus? Eu falei: é a maior expressão de falta de confiança no caráter de Deus. Por quê, pastor? Eu falei: porque a promessa que nós fazemos para Deus nada mais é do que declarar: Pai, eu não sei se você vai fazer, mas se você fizer, eu faço tal coisa. Eu não sei se o meu filho pode ser curado, mas Deus, eu te prometo, se o meu filho for curado, eu vou andar de joelhos. Deus, eu não sei se isso vai acontecer, mas se acontecer, e parece super espiritual prometermos coisas para Deus, quando na verdade espiritual é nós lembrarmos das promessas que Deus já nos fez. Eu não preciso prometer para que Ele faça algo, eu preciso lembrar do que Ele já me prometeu que faria. Deus, eu sei, porque sei que o Senhor é cura sobre toda enfermidade, então eu já te agradeço pela cura. E se não acontecer, o Senhor continua sendo Deus, e se não se manifestar, o Senhor continua sendo Deus, mas eu não te prometo fazer nada depois de acontecer. Eu te entrego tudo que eu posso, mesmo antes de acontecer. Não é uma troca, não é uma troca. É engraçado, eu cheguei a fazer promessas enquanto eu estava no mundo, inclusive. Uma vez eu bati de carro. Eu lembro que eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei: Deus, se você me ajudar a resolver isso, eu nunca mais bebo. É interessante, é como se eu estivesse falando: Deus, se você não me ajudar, eu vou continuar bebendo. Não é uma troca. Não é uma troca. E eu quero falar sobre esse entendimento. Está lá em Ezequiel 37:4. Você está comigo ainda? Diga amém. Essa passagem é muito conhecida, fala a respeito de um vale de ossos secos. E Deus então tem uma conversa com esse profeta. Eu acho maravilhosa essa conversa, porque Deus sempre que faz perguntas pra gente, Ele já sabe da resposta, Ele não precisa das respostas, você que precisa delas. Deus está com o profeta, Ele pergunta: você acha que esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Deus sabe que pode, mas Ele quer saber se você sabe que pode. Isso é muito forte, irmão. Ei, o teu casamento pode voltar a viver? Deus sabe que pode, Ele quer saber se você sabe que pode. Ei, filho, em 2021, no meio dessa crise, eu posso fazer milagres financeiros? Deus sabe que pode, Ele quer saber se você sabe que Ele pode. Então é nesse contexto, Deus está com um profeta, tem um vale de ossos secos, e a palavra de Deus diz assim: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Então eu respondi: ó soberano Senhor, só Tu sabes. Então Deus me disse: então profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos. Cara, isso é muito forte. Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano. Primeira chave que eu quero compartilhar sobre esse momento é que o profeta não disse nada novo para aqueles ossos. Faz comigo, diga: eu não preciso dizer nada novo. Diga: eu só preciso dizer o que Deus já está dizendo. A nossa função não é de criar nada novo debaixo dos céus. A Bíblia diz: não há nada novo debaixo dos céus. Qual que é a nossa função então, André? É ouvir o que os céus já falam e falar também. É entender como os céus se movem e se mover também. É por isso que o profético, o sobrenatural, tem muito mais a ver com sensibilidade do que com força. O profeta não fala: ei, ossos, voltem a viver. Não. O profeta fala: ossos, ouçam a palavra do Senhor, voltem a viver. Irmão, deixa eu liberar algo sobre você. Tem áreas da tua história que só não romperam porque você continua dizendo para elas o que você gostaria que acontecesse, ao invés de dizer o que Deus já disse que faria. Sobre o teu casamento, sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, sobre a tua empresa, sobre tudo que Deus te deu. Irmão, se Deus te deu, Ele deu junto com aquilo uma palavra sobre aquilo. Tudo que Deus dá para você é seguido de uma palavra que Deus libera. A palavra concordância, no original, a etimologia dela vem de concordes. Concordes, corações alinhados. É por isso que um abraço faz tão bem pra gente. Os médicos hoje já sabem que um abraço, se você ficar pelo menos acho que 30 segundos, libera ocitocina. Um abraço cura, irmão. Um abraço faz bem. Você pode estar na crise emocional que for, se alguém te der um abraço de verdade, sabe aquele abraço de verdade? Não é nosso abraço de carioca que é de lá, e aí, beleza, tá?
Não, um abraço de verdade, coração com coração, peito com peito. Você ficar ali por algum tempo. Por que isso cura? Porque o teu coração está alinhado com o coração de alguém. É por isso que existe poder na concordância. Concordância, concorde, corações alinhados. A gente dizer para Deus: Deus, eu concordo com o que você já disse ao meu respeito. Eu concordo com as palavras que o Senhor já liberou sobre o meu futuro. Deus, eu concordo sobre as palavras de vida que o Senhor já ministrou sobre mim. Pai, eu concordo. A oração do Pai Nosso nada mais é do que isso, irmão. A oração do Pai Nosso é uma expressão de concordância. Jesus diz: olha, quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus. A oração do Pai Nosso é basicamente dizer: Pai, o Senhor sabe o que está fazendo. Você pode declarar isso comigo? Diga: Deus sabe o que está fazendo. Irmão, se a gente acredita de verdade nisso, não tem nenhuma estação difícil capaz de parar a gente. Pelo menos é assim que eu lido com a minha jornada de fé. Você está dizendo que a gente não vai ser abalado? Não, irmão, não existe nenhum super crente, a gente vai se abalar. Eu, por exemplo, eu sou mais abalado quando é algo com alguém que eu amo do que quando é algo comigo. Um leito de hospital não me abateu. Ver o meu pai entubado no leito de hospital me deixou... É diferente. Mas a gente precisa acalmar a nossa natureza. A gente precisa sujeitar os nossos pensamentos ao que Deus já fala. Deus, eu concordo com a tua vontade. Eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu sei, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus diz: olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí então possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus está deixando bem claro: você só vai experimentar a minha vontade, que é boa, agradável e perfeita, quando você for transformado no teu entendimento. Por quê? Porque enquanto eu acho que sei o que é melhor para mim, eu não consigo experimentar aquilo que Deus sabe que é melhor para mim. Eu já falei sobre isso, irmão. Eu tinha sonhos de ser promotor de evento. Eu fiz alguns eventos quando era mais jovem. Eu falei: eu já sei, é isso que eu vou ser pro resto da vida. Aí depois eu comecei a malhar, comecei a tomar esteroides e comecei a ficar um pouquinho grande. Eu falei: já sei, eu quero trabalhar com essa área de educação física. Eu já sei o que eu quero pra minha vida. E aí eu conheci uma mulher e ela era recém-divorciada, já tinha um filho pequeno, tinha 17 anos, ela tinha quase 30. Eu falei: eu vou casar com ela, eu já sei, é isso que eu quero pra minha vida. E é interessante que em toda a estação eu achava que sabia o que era melhor para a minha vida. Até que Deus entrou na minha história e disse: filho, deixa eu mostrar para você o que eu tenho para fazer com você. E eu percebi que tudo aquilo que eu achava que era bom era como lixo comparado àquilo que Deus tinha para mim. Paulo fala: eu considero como esterco, se comparado à glória que Deus tem para mim. A grande verdade é que enquanto temos uma mentalidade infantil, a gente sabe porque sabe o que é melhor pra gente. Mas quando a gente tem um encontro real com Deus, a gente sabe porque sabe que o que Ele tem pra gente é infinitamente melhor do que tudo que já pedimos, sonhamos ou pensamos. Seus caminhos são mais altos que os meus, os seus pensamentos são maiores que os meus. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Você está comigo ainda? Diga amém. Então essa é uma chave poderosa. Você quer romper? Somos mais de 3.200 pessoas conectadas. Irmão, pega esse link agora, compartilhe com as nações. Eu estou sentindo falta de uma galera, inclusive, essa semana. Compartilha, porque eu sei que tem alguém que precisa dessa palavra. Eu quero que você medite nessa chave. O profeta não disse algo novo, ele só lembrou de algo que Deus já havia dito. Toda palavra que sai da boca de Deus gera vida, irmão. Sabe outra chave que eu quero compartilhar, que eu acho poderoso? Você está comigo ainda? Diga amém. Isso aqui pode ser libertador para a gente. Deus não levantou um novo exército. Isso é muito forte. Deus não levantou um novo exército. Ele ressuscitou o exército que já existia. Pega essa chave, irmão. No meio da geração do descarte, é difícil para a gente entender isso. Nós somos a geração de maior descarte na história. Os nossos avós, qualquer coisa que quebrasse, eles falavam: não, vou guardar porque depois eu conserto. Então, uma roupa de sair, porque a gente tem isso, a gente tem roupa de sair, pelo menos eu sempre
A geração dos nossos pais era comum levar ventiladores para consertar. Eu lembro dos meus pais levando ferro de passar para consertar. Eu vou levar, sei lá, no seu Edilson, ele conserta ferro. Hoje pra gente é impensável, pelo menos aqui nos Estados Unidos, que tem essa dinâmica de compra o tempo inteiro. Quanto que é um ferro? Ah, é $10. Quanto que é? É $5. Não vale a pena. Então o que a gente faz? Quebrou, joga fora. Não gostou, troca. É uma geração que é descartável, mas o problema disso é que as nossas relações se tornaram assim também. Zygmunt Bauman, um dos maiores sociólogos do nosso tempo, ele fala sobre geração líquida, amores líquidos, sociedades líquidas, relacionamentos líquidos. Tudo foi líquido e efeito. Irmão, as coisas que antes eram sólidas agora são relativas. A estrutura familiar que era sólida agora é relativa. Antes era homem e mulher, agora eles criam filhos. E durante uma geração lutavam, mesmo que em crise no seu casamento, porque não aceitavam a ideia de se divorciarem e os seus filhos passarem por isso. Depois a geração seguinte começou a aceitar a ideia do divórcio. A geração seguinte agora aceita a ideia de serem 2 pais, 4 mães, todo mundo junto. Homossexual, heterossexual, pansexual. A gente está relativizando tudo. A fé é relativa. Eu posso crer em Deus mesmo sem estar numa comunidade. Eu posso ter Deus dentro de mim mesmo sem ter uma religião. Não, eu acredito numa força superior. Não, eu acredito na energia. Não, ei, irmão, a gente relativizou tudo. E qual que é o problema disso? O problema é que quando nós nos acostumamos a descartar o que não funciona, isso é muito forte. A gente vai descartar projetos de Deus sobre nós todas as vezes que a gente achar que não vai funcionar mais. Meu chamado não está acontecendo, eu vou desistir. O meu casamento não está indo bem, eu vou parar. A liderança não acredita em mim, eu vou embora. Faz sentido? Não constrange mais o descarte. Não constrange mais. Só que a grande verdade é que se tem algo precioso sendo descartado, significa que existe um desperdício acontecendo exatamente agora. Irmão, a minha pregação nos últimos anos basicamente é: não desperdice aquilo que Deus depositou em você. Custou tudo para Ele. Não desperdice. E eu acho interessante porque Deus o tempo inteiro ensina para a gente através dessa dinâmica. Deus não levantou um novo exército. Irmão, vamos ser sinceros, era mais fácil, e eu coloco entre aspas, era mais fácil para Deus ressuscitar um exército de ossos secos ou de levantar um novo exército. Era muito mais fácil Deus alistar novos soldados. Era muito mais fácil Deus chamar novas pessoas. Era muito mais fácil Deus criar algo novo. Mas Deus ressuscita aquilo que um dia já existiu e não existia mais. Por quê? Porque, em outras palavras, Deus está dizendo para a criação: eu não desisti de você. Deus, mas não faz sentido, já está seco, mas eu não desisto deles. Pai, mas vai dar mais trabalho, começa de novo. Não, eu não quero outro, eu quero ele. Mas ele não está bem para isso, não importa, então eu renovo. Mas ele não acredita mais, então eu vou ministrar esperança. Mas ele está cansado, então eu vou ministrar renovo. Mas ele está doente, então eu vou liberar cura. Não há nada que falte nele, que falte em mim. Então libera sobre esse vale de ossos secos a palavra que está saindo agora da minha boca. É o que Deus está dizendo. Ossos secos, voltem a viver. Pega essa chave, irmão. Ossos secos, voltem a viver. Ossos secos, voltem a viver. Deus não precisa de um novo André Fernandes. Mesmo se o André Fernandes tropeçar, Deus não precisa de um novo Leandro, ou André Valadão, ou Gui, ou Osvaldo. Essa é a loucura do Evangelho, irmão. Um Deus que não descarta a criação, mesmo quando a gente descarta o propósito. Um Deus que não desiste de você, mesmo quando você desiste dele. Um Deus que não se esquece de você, mesmo se você se esquecer dele. Irmão, esse é o Deus que nós servimos. É Jesus conversando com Pedro. Pedro, eu não esqueci de você. Você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Se fosse qualquer um de nós, a última pessoa que a gente queria ver era Pedro. Me negou por 3 vezes, fingiu que não sabia quem eu era, correu para longe de mim. Quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele pede para ver é Pedro. Deus que não desistiu da criação. Eu quero liberar isso sobre você. Deus também não desistiu de você. Você está comigo? Diga amém. Seguindo Ezequiel 37, versículo 9, a Bíblia diz assim: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor,
venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Cara, isso é muito poderoso, presta atenção nisso. Sopre dentro desses mortos para que vivam. Então profetizei conforme a ordem recebida, e então o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Irmão, pega essa outra chave. Profeta. Porque se o Espírito de Deus não estiver latente em nós, a gente não consegue se mover em nada. Você que está me ouvindo, olha para mim, já somos 5.500 pessoas conectadas. Reino Unido, Paraguai, Canadá, Angola, Espanha, Inglaterra, Itália, Uruguai. Olha para mim, deixa eu liberar algo sobre você. Sabe por que é possível todo mundo achar que a gente está vivendo a melhor fase e a gente chorar todas as noites quando a gente está sozinho no nosso quarto? Porque o fato de estarmos de pé não significa que estamos bem. Sabe por que é possível prosperar nos negócios, mas sentir um vazio existencial? Sabe por que é possível nós temos tudo que a gente achou que daria felicidade e ainda assim nos sentimos tristes? Porque não tem a ver com estar de pé, tem a ver com o Espírito de Deus fluindo sobre você. Todo homem carrega um vazio do tamanho de Deus, irmão. Não tem nada que possa preencher se não for Ele. Eu estou quase finalizando aqui, e eu estou dando o meu melhor. Eu espero que alguém esteja recebendo algo essa noite. Deus não desistiu de você. Você pode declarar isso? Diga: Deus não desistiu de mim. Salmos 18, 28 diz: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Eu acho lindo esse salmo. Ele diz: O Senhor, meu Deus, transforma em luz as minhas trevas. Com teu auxílio posso atacar uma tropa. Com meu Deus eu posso transpor muralhas. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força, e Ele torna perfeito o meu caminho. Eu quero te lembrar algumas coisas em relação a quem Deus é. A primeira coisa que eu quero te lembrar é que Deus pode fazer de novo. Deus pode fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O Deus que fez no passado pode fazer uma vez mais. E quando parece que nada mais vai acontecer, Deus faz de novo. Irmão, quando a gente entende que Deus não parou no último milagre, a gente não se contenta enquanto não experimentar o próximo milagre. O problema é que às vezes a gente acha que o último que a gente viveu foi o maior. Irmão, o teu último milagre não foi o maior. Eu quero declarar em nome de Jesus: o teu último milagre não vai se comparar aos próximos milagres, porque Deus, Ele é especialista em nos surpreender. O Deus que fez no passado, Ele fará outra vez. Você crê nisso? Diga amém. Segunda coisa que eu quero te lembrar a respeito de quem Deus é que você não está sozinho. Tem momentos que pode até parecer, mas eu quero te lembrar, você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Terceira coisa que eu quero te lembrar a respeito de Deus é que a gente tem que parar de olhar para alguns momentos ruins e achar que eles são o final da nossa história. Deus não para numa estação. Vamos ser sinceros, para imaginar. Tem estações que você já viveu que você achou que era o final da linha, e olha onde é que você está. Você chegou até aqui. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que em algum momento do teu casamento você tinha certeza que ia acabar. E você pode estar vivendo um casamento restaurado. Tem pessoas que estão me ouvindo que em algum momento você sabia que aquela doença poderia te parar, mas você está me ouvindo agora pregar. Irmão, tem pessoas que estão me ouvindo e você sabe que em algum momento você pensou em jogar tudo para o alto e você continua de pé. Por quê? Porque momentos ruins passam. Momentos difíceis passam. Momentos de crise passam. Momentos de bonança também passam. Relacionamentos que começam de forma muito rápida, sem terem raízes. Pessoas que têm prazer em estarem com a gente quando está tudo bem, essas pessoas também passam. Glamour passa, vaidade passa. Mas eu quero te lembrar que as palavras que Deus tem para você, elas não passarão. A palavra de Deus diz: olha, todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão. Eu
acho que de tempos em tempos o que a gente precisa fazer, irmão, é lustrar os lugares onde Deus escreveu as nossas promessas. Às vezes parece que está embaçado demais, parece que está difícil de enxergar. O que eu tenho que fazer, André? Você tem que trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Você precisa ler o que Deus já falou sobre você. Você precisa lembrar o que Deus já soprou sobre você. Deixa eu compartilhar um conselho prático para você. Se Deus te deu alguma palavra, se em algum momento Deus usou alguém, se Deus ministrou algo no teu coração, anota isso. Sabe, esses cadernos de oração, pouquíssimas pessoas têm esse hábito. Mas ele pode ser uma tábua de salvação no teu dia mal. Eu recebi uma palavra 2 anos atrás de um dos líderes da Supernatural School, da Bethel. Irmão, essa palavra me fazia chorar em vários momentos, quando eu estava num momento difícil na minha adaptação aqui nos Estados Unidos. Permanecer mesmo no dia mal. Provérbios 28:1 diz: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Eu quero finalizar essa mensagem se lembrando de algo que é engraçado, que nessas últimas 2 semanas eu falei bastante sobre isso. E eu não tinha ideia do que eu viveria com meu pai e como isso faz muito mais sentido agora. Uau, 6.000 pessoas, a Austrália conectada agora também, uau. Eu quero compartilhar com você, irmão, uma chave que ela é super simples, mas ela pode mudar a tua história em alguma situação. Como termina, é que conta. Simples assim. Pastor Márcio, ele sempre fala isso: filho, como termina é que conta. Como termina é que conta. A Bíblia diz que Jesus começa com o governo sobre os seus ombros. Isaías 9:6 dizia o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o governo está sobre os seus ombros. Jesus então nasce, a promessa se cumpre, o ministério dele começa, ele é traído, esquecido, humilhado, ressuscita. E sabe como termina essa passagem dele aqui na terra? Com a plenitude de Deus sobre ele e com todas as coisas debaixo dos seus pés. Irmão, pega essa chave em nome de Jesus. Se até Jesus começou com um governo sobre os seus ombros e com todas as coisas debaixo dos seus pés, por que a gente acredita que tudo vai começar com a gente dando certo? A gente quer a glória do fruto sem ter a oportunidade da colheita. A gente quer a glória da vitória da batalha sem nunca ter entrado num campo de batalha. A gente quer que Deus faça algo, mas Deus respeita o processo. Irmão, Deus começou com o governo sobre os seus ombros, mas Ele termina a história com todas as coisas debaixo dos seus pés. Como termina que conta, foi assim com a história de Jesus. Ele era um homem de quem escondíamos o rosto, um homem com marcas de dores e trabalho, experimentado em trabalhos, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está sentado ao lado de Deus. Irmão, Davi era alguém que começou de um jeito não dos mais favoráveis, nem o pai dele cogitou que ele poderia ser ungido rei. Então Davi está nas malhadas, lutando com ursas, lutando com leões. Davi foi esquecido pelos seus. Davi depois é lembrado por Deus, ele sofre perseguições, Saul tenta capturá-lo. Davi está no meio dos desertos, mas a história lembra de Davi hoje como um homem segundo o coração de Deus. Davi recebe uma palavra de Deus. Deus diz: Davi, não houve e não haverá sobre Israel um reinado como o seu. Eu tive lá no passado, irmão, 2020 anos depois de Jesus. O símbolo da bandeira de Israel continua sendo o símbolo do reinado de Davi. Isso é muito louco. Como termina que conta, irmão. Salmo 126 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmo 121 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele sempre estará alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal e Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.
Josué 1,9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Alguém pode celebrar Jesus, pelo amor de Deus? Eu estou terminando essa mensagem e eu quero de verdade que o meu posicionamento hoje possa ser uma expressão de fé para você. Pega essa chave em nome de Jesus. Começamos com pouca voz, estou terminando sem voz nenhuma. Começamos eu com um pouco cansado, estou terminando completamente exausto. Mas começamos com 2.300 famílias, terminamos com 6.100. Começamos com algumas pessoas enfermas e estamos terminando com algumas delas saradas. Começamos com algumas pessoas pensando em tirar a própria vida e estamos terminando com pessoas desejando viver. Eu creio, existe alguém em algum lugar do mundo que hoje recebeu de Deus uma porção de fé e não vai desistir. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.